Olá pessoal, eu sou Roberto Caparrós. Nós vamos falar um pouquinho sobre a integração na América Latina, o modelo do Mercosul e o modelo dos nossos vizinhos aqui nas Américas. Esse assunto é extremamente importante porque com a globalização é inegável a necessidade de os países se aproximarem e buscarem maior cooperação. Isso, inclusive, é uma premissa constitucional. Quando você vai ao artigo 4º da Constituição, lá no parágrafo está escrito com todas as letras: o Brasil deverá buscar a integração entre as comunidades da América Latina. Até porque existe uma total identificação cultural, histórica entre os nossos povos. Todos nós, na América Latina, tendemos ao presidencialismo. Por quê? Porque nós somos colônia. Países como os latino-americanos foram colônias ou dos portugueses, é o nosso caso, ou dos espanhóis. Nós temos uma história cultural, temos uma língua que, apesar do Brasil ter o português, nos outros países é uniforme, é basicamente o mesmo idioma. Então existe uma história muito bonita a ser preservada e mantida na América Latina. E isso passa pela necessidade de integração política, jurídica e econômica. Nesse sentido, nós temos duas medidas importantes em termos históricos. O Mercosul, que é mais recente, foi criado nos anos 90 para Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina aproximarem as suas relações econômicas e eventualmente formarem um bloco importante. E já havia um modelo anterior, que era a Comunidade Andina, feito pelos países que ficam lá nos Andes, que historicamente sempre precisaram desse processo. Porque se você olhar o mapa da América do Sul, esses países da costa oeste da América do Sul, como Chile, Bolívia, Peru, eles estão isolados. Porque de um lado é o Oceano Pacífico, é o mar, do outro lado você tem a cadeia de montanhas, que são os Andes. Então são países que desde há muito tempo atrás enxergaram a necessidade de incremento nas suas relações econômicas e jurídicas para financiar o desenvolvimento e o bem-estar daquelas comunidades. Ou seja, você nasce na América do Sul, historicamente, com dois processos de integração. Hoje o grande desafio é a fusão, é a união desses dois modelos. Em termos econômicos e jurídicos, não há grande dificuldade, porque Comunidade Andina e Mercosul são processos de integração mais ou menos semelhantes. Em termos institucionais, de acordo com a legislação, os objetivos, as características são muito aproximadas. O que falta, e oxalá isso venha a ser vencido rapidamente, é uma vontade política de integração. E essa vontade tem se manifestado, por exemplo, com a criação da Unasul. A Unasul é uma união de países da América do Sul, que busca congregar não só o bloco do Mercosul, com o bloco da Comunidade Andina, mas também trazer novos membros. Pegar países que estão fora desses dois modelos e dizer, olha, venha conosco, venha para a Unasul, porque nós podemos oferecer ao mundo uma solução integrada do ponto de vista econômico, político e jurídico. Claro que o processo passou por um terrível revés, porque o secretário da Unasul, que foi inclusive eleito por aclamação, era o antigo presidente da Argentina, o Néstor Kirchner, que morreu precocemente há pouco tempo. E isso, de certa forma, abalou um pouco a estrutura e o nascimento da organização. De toda forma, hoje nos parece absolutamente necessária a ideia de que os países da América do Sul precisam cada vez mais aprofundar os seus processos de integração. Porque os norte-americanos formaram o seu bloco. Os europeus estão muito fechados no seu modelo, embora passem hoje por uma crise. Países asiáticos também possuem alguns acordos bilaterais, acordos regionais. Cabe a nós, latino-americanos, vencer pequenas barreiras, como a questão da língua, como o folclore no futebol, como algumas coisas que para nós são muito mais assim, perfumaria do que realidade, e realmente buscar a integração e a criação de uma comunidade latino-americana de nações. O grande desafio é o desnível social entre esses estados.
O grande desafio virá quando, por exemplo, um cidadão de outro país puder trabalhar no Brasil automaticamente. Ou então, brasileiros trabalharem em outros países. Sabe por quê? Porque na medida em que você permite o fluxo de capital, dinheiro e de pessoas, isso exige dois tipos de medidas jurídicas. Primeiro, harmonização tributária. Porque se o meu dinheiro pode circular por vários países, é claro que as regras tributárias, a carga tributária, tem que ser muito parecida, se não igual. Porque senão as pessoas vão buscar investir recursos onde a tributação for menor. E mais, quando eu tenho a livre circulação de pessoas, a possibilidade de um brasileiro trabalhar rapidamente, automaticamente na Argentina e vice-versa, como é que fica a questão do direito trabalhista? Como é que ficam as questões de ordem previdenciária? Imagine só o seguinte, a título de exemplo. Uma pessoa brasileira trabalha 25 anos no Brasil, contribui com a nossa Previdência e tem direitos garantidos pela CLT. Amanhã, ele tem uma oportunidade de trabalho na Argentina e chega lá naquele país e começa a trabalhar. E se ele sofrer um acidente nos primeiros dias, quem é que vai bancar o custo da recuperação? O país, Argentina, vai dizer assim, mas eu acabei de receber esse cidadão, ele não contribuiu para o meu modelo nenhuma vez, ele não ingressou com qualquer recurso no nosso modelo econômico. O Brasil vai dizer, mas ele trabalha na Argentina, portanto agora não é mais responsabilidade nossa. Então veja, muito mais do que apenas a integração econômica, os sistemas jurídicos deverão buscar mecanismos de compensação para que direitos fundamentais, especificamente ligados à área trabalhista e à área previdenciária, sejam mantidos, de forma que eu possa portar, eu possa levar comigo esses direitos na medida em que eu escolho morar e trabalhar num outro território. Estamos avançando em relação a isso, mas a questão trabalhista, a questão previdenciária e o grande desnível, o risco de um fluxo migratório gigantesco precisam ainda ser avaliados. É claro que se o Brasil abrir as portas e permitir o trabalho automático de estrangeiros, como hoje estamos numa situação econômica melhor do que os nossos vizinhos, isso geraria um grande fluxo migratório. Várias pessoas da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, viriam para o Brasil buscar alternativas melhores de emprego. E isso precisa de um tratamento jurídico homogêneo, de uma ordem jurídica, não digo igual, mas pelo menos pensada de maneira equitativa. Portanto, esse é um dos grandes desafios para o século XXI. Na mesma medida em que nós enxergamos a importância do processo de integração, da mesma forma que isso é um mandamento constitucional da nossa República, isso tem uma série de desafios a serem vencidos e, com certeza, o entendimento entre os parlamentos, a criação de um parlamento efetivo no Mercosul passará por esse tipo de análise. Eu acredito que nos próximos 3, 4, 5 anos, nós iremos observar o adensamento desse processo. Cada vez mais, os países reconhecem a necessidade de interação, reconhecem as dificuldades e irão trabalhar para que isso ocorra.